Bom, bem-vindos então ao último painel, antes do encerramento pelo professor Gomes Mota. E o objetivo hoje é falar sobre o papel e responsabilidades do Conselho de Administração, tendo em conta a inteligência artificial. E, obviamente, o que aqui se vai falar não terá só aplicação ao Conselho de Administração, aliás, se calhar ainda mais à Comissão Executiva, mas também, obviamente, se pode aplicar às outras comissões especializadas, Comissão de Auditoria, de Risco, etc., embora aqui o enfoque será mais na decisão e, portanto, aí claramente na Comissão Executiva e no Conselho de Administração. Temos um conjunto de oradores muito interessantes, os outros painéis também o tinham, e o objetivo é percebermos um pouco quais as questões que o Conselho de Administração e a Comissão Executiva devem tomar para definir qual o caminho a seguir nesta transformação que a inteligência artificial nos traz. Depois também falar sobre a experiência prática de quem vive na Comissão Executiva e no Conselho de Administração esta realidade e como olham para a inteligência artificial. E depois, no final, também uma visão mais jurídica do papel e das responsabilidades do Conselho de Administração, como ente coletivo e também individualmente a cada um. Portanto, eu começava, se calhar, pedindo, e agradecendo desde já a presença de todos, pedindo ao Ricardo para falar sobre quais são as questões que um Conselho de Administração deve colocar perante esta transformação que a inteligência artificial nos está a trazer, que caminhos é que deve procurar seguir e que decisões é que terá que tomar para escolher quais os caminhos a tomar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste painel. Eu tentei sistematizar aqui o que é que, na minha opinião, são talvez os eixos-chave de decisão. O primeiro, que é quase a decisão zero, é se o Conselho de Administração tem uma visão ou não tem uma visão sobre a inteligência artificial. Isso é totalmente insubstituível, porque eu diria que tem que ter hoje em dia, ou seja, um Conselho de Administração que não tenha uma visão sobre a inteligência artificial na respectiva empresa estará provavelmente bastante desajustado daquilo que se está a passar no mundo e em qualquer setor, já nem diria na banca ou na saúde ou nestes setores que conhecemos mais em particular aqui no painel. Portanto, primeiro há que construir uma visão. Mas a construção da visão, de facto, tem aqui alguns eixos que eu acho que podem transformar a forma como se constrói essa visão. Primeiro se nós queremos criar uma visão com binóculos ou uma visão com lupa. Ou seja, com binóculos vamos criar uma visão transformacional para a empresa, ambiciosa para o longo prazo, que tipicamente implica que nós não temos hoje as respostas todas sobre o que é que isso significa. Eu olho para um banco e digo assim, é inequívoco que a inteligência artificial vai revolucionar a banca. Portanto, eu vou já colocar, foi um bocadinho o que o BPI optou por fazer, aqui uma equipa grande, dimensionada para transformar o banco a um prazo de 10 anos. O que significa que nós estamos a fazer um conjunto de coisas concretas e objetivas, mas não há uma resposta, digamos, matemática de todo o caminho que temos que fazer até lá chegar. Ou com lupa, que é uma visão muito mais tática e oportunística, que eu só faço coisas que eu saiba exatamente o que são, que me entregam valor já, e estou muito mais preocupado numa espécie de autofinanciamento passo a passo desta transformação. Um segundo eixo muito importante é se queremos ter uma visão top-down da transformação ou incremental. Top-down, eu diria que é quando o Conselho de Administração diz assim, eu vou fazer uma arbitragem hierárquica e enviesada, sempre a favor da inteligência artificial. E vou definir isso por cima e quem quer que venha aqui queixar-se é corrido com a mesma resposta e com intensidade. É um foco em alcance, em escala, mesmo que seja difícil de implementar, porque estamos à procura das coisas mais relevantes. Ou então incremental. Incremental eu digo, não, às áreas, vocês tentem entender-se, tentem partilhar informação umas com as outras, tentem procurar casos de uso dentro das áreas que sejam também relevantes para transformar área a área e, portanto, tende a ser uma visão mais consensualizada, mas também mais virada para as necessidades imediatas. Atenção que eu não estou a dizer necessariamente que há aqui uma boa e uma má. Depois pode haver diferentes configurações dentro destes eixos. O terceiro seria centralizada versus descentralizada. Sendo que aqui a centralizada é um pouco como nós fizemos no BPI, que é uma equipa que trata da inteligência artificial para o banco como um todo. Tem as vantagens de ser uma equipa maior, tipicamente, mais preparada, com mais perfis e mais know-how específico que às vezes é necessário, gera projetos intra-áreas, mais uma lógica de Project Management Office da transformação. A descentralizada surgem equipas de inteligência artificial mais especializadas dentro das áreas
O alinhamento com as áreas é mais fácil, porventura ficarão a trabalhar em temas menos transversais e poderão faltar-lhes alguns perfis úteis para liderar a transformação. Quarto eixo, falou-se aqui há pouco e eu acho que é das coisas mais importantes, erro. A inteligência artificial erra, nós também. O tema é que hoje com a inteligência artificial é muito claro quando erra. Hoje, se perguntarmos a maior parte das empresas qual é o nível de erro que têm nos seus contact centers, não sabem. Ou seja, se pusermos aqui critérios semelhantes aos de um modelo, àqueles que nós utilizamos para medir a precisão do modelo, não sabem. Portanto, o ponto aqui não é tanto que a inteligência artificial erra. É que a inteligência artificial traz uma visibilidade para o erro que depois exige que nós possamos comparar com o tal erro, baseline do erro que já existe hoje nas empresas. Portanto, há aqui duas visões. Uma, que nós dizemos assim, vamos ser ambiciosos e vamos tentar aceitar que vamos errar no caminho. Outra, que está sempre à procura de segurança e certeza. Eu quero errar o menos possível, obviamente, com alguns trade-offs. E, finalmente, o último eixo que eu colocaria aqui, e é muito importante este, augmentation versus substitution. Ou seja, eu tenho uma visão de que vou pegar na minha empresa e vou comunicar-lhes, eu quero utilizar a inteligência artificial para vos aumentar as capacidades, ou vou pegar na empresa e com a inteligência artificial vou tentar reduzir a empresa para metade. Esta última discussão é crítica. Porquê? Porque se não há clareza, e essa clareza tem que vir de cima, sobre o que é que queremos fazer estrategicamente com a inteligência artificial, vamos cair Há um artigo do Economist recente chamado Tyranny of the Inefficient, que é um artigo muito interessante e é uma área que está a começar a ser estudada, que passa pelo seguinte: os incentivos nas áreas das empresas incumbentes estão muito mais alinhados para bloquear a transformação com a inteligência artificial do que para a promover. Por temas que têm a ver com a incerteza, com o medo, com a inevitável visão de que há aqui uma substituição. E quando nós vemos que há aqui uma coisa que faz o que eu faço, e o que é que eu vou fazer? Não é tão claro, imediatamente cerram-se fileiras a proteger o que nós fazemos. E, portanto, este quinto eixo, e por aqui termino, para já é um eixo fundamental porque é o eixo que dá conforto às pessoas. Nós não podemos esquecer que a inteligência artificial é fundamentalmente gestão da mudança. Portanto, depois de termos a equipa técnica, depois temos a fábrica dos modelos, depois de estarmos a um nível de topo nisso, é a gestão da mudança. Eu já tive casos de uso que pararam e tornaram-se radioativos em termos de discussão dentro da empresa, porque havia equipas que não queriam fazer ponto final. E quando chegamos a isto temos que falar. Portanto, temos que fazer gestão da mudança, temos que juntar a pessoas, temos que perceber se aí um tema de informação, de confiança, o que é que está aqui a impedir. Portanto, este de clarificar o que é que queremos, se for substitution, se calhar convém o board não deixar isso tão claro para as pessoas. Mas pronto, seria este o quinto eixo que eu acho importante o board esclarecer e nas suas decisões-chave. E nesse contexto, essas 5 decisões que referiu, que da sua experiência e das suas reflexões e tudo o que tem estudado, o que é que acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses caminhos, ou pelo menos das principais decisões que se têm que então, tentando ser tomar? Muito rápido nisso, com binóculos, portanto, eu acho que isto é uma transformação com binóculos, ou seja, por mais que nós devamos ser muito objetivos, o que é que isso quer dizer? Nós temos que ter uma orientação ao valor, e, portanto, nós temos que ter às equipas que não se devem perder naquilo que eu costumo chamar as curiosidades do reino animal e vegetal. Nós temos sempre por trás uma pergunta muito importante, que é esta: se funcionar, consegue escalar ou não? Ou seja, consegue ganhar relevância? Não estou a dizer que tem que acertar à primeira, porque algumas das coisas que estamos a fazer são mesmo já próximo da ficção científica face ao ponto de partida. Mas, portanto, eu acho que com lupa nesse sentido, com binóculos nesse sentido, porque permite dizer, olha, aquilo é um processo transversal ao banco, verdadeiramente complexo. Eu tenho que é o Document AI, que nos permitiu reinventar as operações do banco. Tudo o que tem documentos, passamos de ter pessoas a mexer em documentos para só tocarem marginalmente. Atenção que isto parece uma coisa evidente, mas há documentos que são certidões em que o que é relevante extrair está lá no meio de uma data de texto livre. Portanto, não é a mesma coisa que um cartão de cidadão e tirarmos a data e o nome. Estamos a falar de algo mais complexo do que isso. Demorou-nos 2 anos e meio, uma equipa de 20 pessoas interdisciplinar, até pormos a primeira página a sair ali. Mas tivemos o apoio para o fazer e nós achámos que aquilo ia ser feito em 9 meses. Demorámos 2 anos e meio. E, portanto, isto é o que eu chamo binóculos. Portanto, nós deixarmos as equipas tomarem o risco de ir até lá à frente
porque queremos coisas que sejam transformacionais. Eu acho que o top-down não funciona bem, na maior parte dos casos, apesar de eu gostar teoricamente, porque uma vez perguntava-me um CEO, mas qual é que aconselho? Eu disse assim, está disposto a olhar aqui para a sua equipa e todas as vezes que os seus amigos, pessoas de confiança vierem aqui queixar-se, assim, não querem saber do que é que me estás a dizer, é com AI. Porque se não tiver, não vá pelo top-down, porque as equipas vão ficar perdidas no meio do caminho e vão entrar em guerras para as quais depois não vão ter apoio. Portanto, então é melhor promover o incremental e algum acordo entre as empresas, entre as equipas. Acho que centralizado é incomparavelmente melhor à face da dimensão das empresas portuguesas. Porquê? Porque uma equipa de 40, 50 pessoas já tem Data Engineers, Machine Learning Engineers, Data Scientists, vai ter todos os perfis que é necessário ter, vai ter dimensão para R&D, para treinar coisas que são mais complexas. Se tiver equipas com 5, 6 pessoas, estão a correr atrás da bola constantemente. Ambição e erro, segurança e certeza, eu acho que nós temos que dar visibilidade ao erro, temos que trabalhar com o erro, enfrentar o erro, medi-lo bem e ter a noção e trabalhar dentro desta lógica, de que isto erra. Eu, uma vez assisti a uma conferência à CEO da JP Morgan Wealth Management, que é uma mulher extraordinária, e ela dizia assim, vieram de repente dizer-me assim, não, porque os modelos alucinam, e ele dizia assim, do you guys talk to your people? We hallucinate all the time, dizia ela. É claro que vamos usar isto. E, finalmente, o augmentation, substitution, já não acho que haja um melhor e um pior, porque aqui depende muito dos setores. Portanto, obviamente, nós aqui no banco estamos muito focados em augmentation, mas se calhar se formos aqui a uma atividade qualquer em que isto vai permitir cortar custos, eu tenho que perceber que o meu concorrente vai fazer o mesmo negócio, se calhar. E o Agentic AI, onde começa a entrar, às vezes permite chegar a 1% dos 99% são de custos. Portanto, aqui depende dos setores. E quando isso assim é, e eu já estou a ver que a concorrência é para aí que vai, não me posso, se calhar, dar ao luxo de ir para o augmentation. Nós, na banca, acho que podemos dar ao luxo de ir ao augmentation, mas aí já depende dos setores. Muito bem. Isabel, no terreno, na prática, nas reuniões de comissão executiva do Conselho de Administração, o que é que tem sido pensado? Qual é que é a vossa experiência no dia-a-dia? O que é que acham que poderá acontecer no futuro? Se pudesse partilhar um pouco a sua experiência. Bom dia a todos. Um gosto enorme de estar aqui. Estava aqui a olhar para o Ricardo e a rever-me completamente em tudo o que ele está a dizer. Penso que, enfim, que hoje os desafios são bastante transversais a todas as indústrias e à forma como estamos todos a abordar. Sobretudo, aliás, o Ricardo já referiu isso, sendo um país pequeno, o cuidado que temos que ter neste tipo de soluções, porque é evidente que nós, cada ano, com empresas que são pequenas à escala de Portugal, investimos muito menos do que a dimensão gigante. Olha, do JP Morgan, por exemplo. E, portanto, tudo isso é agora muito pasto de reflexão na própria União Europeia, de como é que nós conseguimos realmente ter dimensão como a Europa para fazer um conjunto de coisas e que cada um de nós é muito pequenino para o fazer. Ainda à tua pergunta, hoje um CEO toda a vida é alguém que navega na incerteza e dessa incerteza consegue extrair valor excepcional. É um bom CEO. Se não conseguir, não é um bom CEO. A AI é mais uma ferramenta de reengenharia dos processos de uma organização que tem uma particularidade, é que não é só uma ferramenta, é também uma capacidade. Que foi o que o Ricardo justamente teve aqui a dizer. E isso transforma completamente a forma como nós olhamos para este processo de reengenharia. Lá ver, a primeira coisa, como o Ricardo já referiu, é que o Conselho de Administração tem que ter muito claro, como sempre tem que ter, qual é a estratégia da empresa. Portanto, digamos, a planificação de estratégia de uma empresa é o chamado back to the basics, quer dizer, não é a inteligência artificial que nos vai dizer qual é que é a estratégia do BPI ou aquela é a estratégia da Luz Saúde ou de qualquer empresa. Portanto, e é sempre o processo de definição estratégica que segue aqueles passinhos normais, com mais framework, menos framework, são sempre os mesmos. E começa por uma definição muito clara de quais é que são os trends do setor, quais é que são os desafios que nós temos pela nossa frente, e isso, parecendo uma coisa simples, às vezes não é, porque a grande parte das discussões que eu tenho na minha comissão executiva é muitas vezes nós estarmos de acordo de quais são os desafios que nós temos no setor para ultrapassar.
E nem sempre estamos todos de acordo relativamente a isso. E, portanto, primeiro é ter aquilo que nos chama North Star, portanto, a estrela polar, digamos, que a empresa tem que seguir, quais é que são os desafios. Depois, então, vamos ver como é que nós, se temos a certeza que estes são os desafios, que estes são os trends, e como é que nós achamos que vamos ter valor e acrescentar valor e ser diferenciadores no mercado em que estamos a atuar, então, quais é que são as ferramentas que nós vamos usar. Portanto, a primeira coisa é muito claro qual é que é a estratégia da empresa, qual é que é a nossa estrela polar, onde é que nós vamos acrescentar valor, como é que o fazer, portanto, todo o processo de definição estratégica habitual que uma empresa tem que seguir. A inteligência artificial, nas suas várias vertentes, enfim, vou incluir aqui o data science, até a generativa e agora, mais recentemente, a agentic AI, obviamente é uma ferramenta e uma capacidade sem precedentes na história da humanidade, pela dimensão que tem, pelo brutal investimento que está por trás e pela disciplina gigante que vai imprimir às empresas, como nunca nenhuma outra ferramenta o fez. E aqui o Ricardo já referiu vários pontos de decisão. Nós, no nosso caso em particular, no terreno, como me perguntou, nós temos muito claro quais é que são os processos de assinatura, se quiser, onde nós jogamos, por um lado, a eficiência da empresa e onde jogamos a nossa diferenciação competitiva. E temos líderes para cada um desses workflows. E eu estou a falar isto com uma intenção muito grande, que é workflows. Ou seja, eu tenho que olhar para cada workflow end-to-end e perceber que ferramentas de reengenharia e face às tecnologias que hoje estão disponíveis, como é que eu vou reimaginar a forma como eu trabalho. E nós costumamos ter uma brincadeira entre engenheiros, que é dizer, quando eu tenho um martelo na mão, tudo me parece um prego. Portanto, tendemos a utilizar o prego, utilizamos a usar o martelo para tudo. E é evidente que nem sempre a inteligência artificial ou as diferentes nuances da inteligência artificial vai ser a solução para todos os pregos que eu tenho lá em casa para resolver. Portanto, isso é de facto um back to the basics. Ou seja, olhar para os workflows end-to-end, perceber como é que as ferramentas que hoje tenho à disposição vão alterar de forma significativa a maneira como eu trabalho na empresa e como é que isso se vai traduzir no final do dia em valor. E valor tanto pode ser, se agora vou dizer uma coisa que parece simples, mas que não é, que é o valor ou é porque nos dá mais receitas e mais clientes ou porque reduz os custos. Pronto, os basics da coisa são sempre os mesmos. E isso é que é preciso ter muito claro. Ou seja, no Transformation Office, que mesmo que seja top-down, e que depois vai avançando pela empresa, quer por tribos, quer por grupos de trabalho, quer por que é que seja, tem que ter sempre muito presente como é que se diz? Grupos que possam transformar end-to-end um determinado workflow e que sejam responsáveis por isso. Que é para que os KPIs estejam bem definidos e esses KPIs, e também o Ricardo já aqui falou e muito bem, tem a ver com ou porque aumenta a receita ou porque diminui os meus custos, e quando aumenta a receita pode ser porque aumenta a fidelização dos clientes, ou porque eu consigo-lhes vender mais coisas, ou porque, enfim, na saúde não é assim muito bonito dizer o que eu acabei de dizer. Mas enfim, tem a ver com isso, ou porque efetivamente somos mais eficientes e nesta parte de eficiência é aí que temos que perceber que a inteligência artificial tem aqui uma componente extraordinariamente humana que, se quiser, eu hoje como CEO, é talvez das coisas que mais me preocupa. Quer dizer assim, eu estou a transformar um processo de forma brutal, e vou-lhe dizer que os nossos processos de back-office estão a ser transformados ao ponto de serem quase organizações de agentes isoladas e independentes, aquilo que nós chamamos o Minimal Viable Organization, até aplicações aumentadas, como, por exemplo, os médicos. Ou seja, os médicos claramente não vão ser substituídos pela inteligência artificial, às vezes com grande pena minha, ainda que eu adoro os médicos, mas alguns precisavam de ser substituídos, porque às vezes são um bocadinho chatos. Mas estou a fazer graças sem graça nenhuma. Mas esses claramente vão ser muito mais aplicativos de aumentar, digamos, a inteligência, digamos assim, e de permitir
que os médicos, ou os enfermeiros, enfim, todo o pessoal assistencial direto possa ser muito mais eficiente e eficaz na sua atuação. Portanto, há toda esta panóplia de situações que têm que estar em cima da mesa, que é aquilo que eu chamo, nós vimos a evoluir para uma organização diamante. O que é que isso quer dizer? Em vez de termos uma organização em pirâmide, em que temos muita gente na base e depois temos aqui uns chefes cá em cima, o que vai acontecer é que as pessoas provavelmente mais importantes são as que vão estar no meio e que são aquelas que vão estar a acolher digital coworkers, que vão ter um deployment igual a qualquer outro trabalhador, vão ter que ser treinados, vão ter que ser para perceber os processos da empresa, ou seja, os modelos do call center são seguramente diferentes dos meus, apesar da ferramenta ser a mesma, mas eles vão ser treinados pela malta do BPI a fazer um conjunto de coisas, a mesma ferramenta do BPI está a ser usada por mim e a aprenderem outras coisas completamente diferentes e adaptadas ao setor onde eu estou. E, portanto, isso vai ser as pessoas que efetivamente, o que a gente chama de middle management, as pessoas que estão no terreno e que vão ver a sua própria capacidade aumentada para depois poderem substituir várias tarefas que hoje são feitas por elas e que deixam de ser feitas. O que é que isto implica? Significa que ao longo deste processo eu tenho que ter a capacidade de avaliar o potencial das pessoas que eu hoje tenho na empresa e que vão ser claramente substituídas e então fazer o reskilling delas para que elas possam continuar a ser importantes na sociedade, a fazer outras coisas de maior valor acrescentado. E isso, se quiseres, hoje, do ponto de vista de responsabilidade social e de governance, é das coisas que mais me tira ao sono. É eu ter a certeza que ninguém fica para trás neste processo. Há sempre alguns que, ou porque não querem, ou porque não estão a ver, ou porque são teimosas, ou porque vão fazer a resistência à mudança, ou porque é que seja, não o vão fazer e vão ficar para trás. E, portanto, a nossa obrigação é nesta gestão de transformação que está a acontecer, efetivamente, dar a oportunidade a toda a gente de participar nela, quer porque nós as vamos preparar para um processo que vai ser diferente e a maneira como elas vão trabalhar é diferente, quer até passam a fazer outras coisas noutros processos e, portanto, vão ser reskilled ou upskilled para fazer até outras coisas. E num setor como o setor da saúde, que tem de facto pessoas extraordinariamente inteligentes e altamente classificadas, como é o caso dos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, que são pessoas altamente preparadas, também tem uma grande panóplia de pessoas que participam na cadeia de valor de forma mais humilde e que muitas das tarefas delas vão ser substituídas, nomeadamente os back-offices todos. E, portanto, isto, se quiseres, isto tem a ver depois com também essas pessoas têm hoje a capacidade, se não forem devidamente treinadas ou asseguradas, são elas que vão fazer a resistência à mudança. E que podem, de facto, impedir que as coisas aconteçam e que nos permitam ter competitividade. Eu hoje, quando olho para a Luz Saúde, eu não me estou a comparar com os hospitais portugueses, já me estou a comparar com os hospitais europeus, porque com a digitalização da saúde, com a própria robotização de uma série de coisas, é nesse espaço que nós também vamos competir. Claro. E já temos muita competitividade a esse nível, por exemplo, em todas as áreas de imagem. Só para vocês terem uma noção, hoje em Inglaterra, onde há, apesar de tudo, menos lobbies, digamos assim, de proteção das profissões, o Royal College de médicos já trabalha, por exemplo, a nível de imagem. Durante o dia estão a trabalhar com os médicos de UK, à noite quem trabalha são os médicos da Austrália, porque para a Austrália é de dia e, portanto, toda a gente trabalha de dia, já ninguém trabalha de noite, mas implica que eles acreditaram os imagiologistas da Austrália para trabalhar em UK. Eu, por exemplo, se quiser fazer isso em Portugal, digo já que já não posso. Ok? Portanto, tem a ver com toda a resistência à mudança que também acontece ao mais alto nível. E quando acontece ao mais alto nível ainda é mais difícil de corrigir, porque são extraordinariamente difíceis, são extremamente inteligentes e, portanto, ainda protegem com mais capacidade, digamos assim, os seus direitos, o que também torna o desafio da liderança mais melhor bom, digamos assim, e com mais desafios. Mas isto, portanto, ou seja, o tema das pessoas é de facto crucial para a competitividade do país e para que as empresas possam avançar. E deixem-me dizer
que isto é mesmo muito importante, porque se nós não tomarmos conta destas pessoas, nenhuma sociedade evolui bem com bolsas de pobreza ou com bolsas de pessoas que não vão ter lugar nela. E, portanto, isto é um desígnio de qualquer CEO com responsabilidade social e de todos nós como povo. E, portanto, eu estou a enfatizar muito isto, mais do que o tema da tecnologia, porque a tecnologia é a parte mais fácil, se quiserem. O que é que não é fácil? Eu comecei o meu ano, e agora já que estou num evento de advogados, vou chatear os advogados. Comecei o meu ano este ano em Shenzhen, na China. E entrei em várias empresas com mais de 40 mil engenheiros a trabalhar. Regras, zero. RGPD, nem sabe do que é que eu estou a falar. Ok? É óbvio que nós podemos sempre dizer, e isso levar-nos aqui uma discussão política interessante, é óbvio que nós podemos dizer que isto é menos arriscado na China, porque no final do dia é capitalismo de Estado e aquilo está mais do que regulado porque o Xi Jinping manda, ou o Partido Comunista Chinês manda, e, portanto, o risco está controlado. E se calhar até está. Mas, tudo somado, eles estão muito mais à frente. Porque, objetivamente, os engenheiros lá estão com a criatividade à solta e, portanto, obviamente, fazem mais coisas. Por outro lado, eles também querem desenvolver as soluções para a Europa e depois também não conseguem, porque o meu acionista fica sempre irritadíssimo, porque eles têm N soluções que podiam ser úteis para mim já, e aquilo chumba tudo no AI Office, ali daquela senhora, chumba tudo, porque a gente não consegue fazer metade de nada do que eles nos estão a propor. E isto é uma reflexão importante do ponto de vista da competitividade a nível mundial e do que é que significa todas as regras e todas as regulações antes de sequer conseguirmos experimentar, que é isso que eu queria dizer. Ou seja, nós hoje já estamos coartados a experimentar. Ou seja, estamos com os níveis de gestão de risco, ou seja, o apetite ao risco da Europa está quase a zero. E isso vai-nos impedir de claramente avançar, mesmo em relação aos Estados Unidos, onde o apetite não é igual, apesar de tudo, ao da China. E isto tem implicações. Tem implicações para o nosso futuro, como europeus, e tem implicações desde logo para Portugal, que somos 10 milhões de criaturas simpáticas, mas que, obviamente, não temos qualquer capacidade de influenciar neste... Ainda que tenhamos vários unicórnios que estão a dar cartas, mas, mais uma vez, dão cartas que não é cá. Para darem cartas, têm que ir embora. E isto é um desafio que é importante para quem tem, obviamente, que zelar pela nossa segurança e agora, brincadeiras à parte com os advogados, que, obviamente, fazem um papel extraordinário de legislar e proteger a sociedade de todos os riscos que estão aqui implícitos. Evidentemente que sim. Mas o desafio é como é que nós conseguimos temperar a parte de experimentação com segurança, mas que nos permita continuar a avançar e ser competitivos e que os nossos melhores quando eu falo nossos melhores da Europa, não tenham que ir para fora fazer aquilo que podiam ter feito na Europa, porque na Europa não conseguem fazer. E isso, para mim, é um desafio importante do ponto de vista de todos os juristas que estão aqui na sala e como é que nós, em termos de União Europeia, conseguimos fazer isto com segurança, mas sem coartar o desenvolvimento que tudo isto implica. Por falar em juristas, qual a visão de papel ou que impactos que possam haver, alterações, o que é que se espera em relação ao papel e depois perguntar a Inês sobre as responsabilidades dos administradores. Boa tarde a todos. Bom, eu penso que esta manhã, ao longo da manhã, é inevitável e é indiscutível que o impacto, sobretudo nos órgãos de administração, eu diria, transformador e desafiador. Eu acho que a Isabel e o Ricardo falaram nisso muito bem, sobretudo no que respeita àquilo que é o governance e a sustentabilidade na parte da componente das políticas de governo e de controle, tendo em consideração todos estes interesses que a Isabel muito reforçou agora, dos stakeholders, incluindo a componente social, o que não é fácil para um órgão do Conselho de Administração, e não vou entrar aqui em discussão sobre o tema da ponderação de interesses,
porque entraria em detalhes demasiado restritos. Mas eu gostava também de referir que isto é algo transversal e aplicável a qualquer organização e independentemente da dimensão, mas olhava aqui para uns números. Eu estou quase, pegaste uma constipação. A pesquisa temos aqui uma pesquisa, um estudo da BCG que revela que portanto, de janeiro de 2025, portanto os dados entretanto poderão já não ser os mesmos, mas revela que mais de 70% dos executivos pretendem aumentar os seus investimentos em tecnologia e classificam o sistema de AI e a inteligência generativa como uma das 3 principais prioridades estratégicas, mas só 25% reconhece valor significativo à utilização de AI. Outra questão que é referida é também o facto da dificuldade de contratar talento especializado. Também num inquérito da McKinsey recente, revela que 28% das organizações que utilizam inteligência artificial referem que é o CEO, digamos, o responsável pela supervisão da governação da AI, sendo que depois esta percentagem diminui à medida que aumenta ou reduz a dimensão da entidade. E 17% indicam que a governação da AI é supervisionada pelo Conselho de Administração por mais do que um membro. Ou seja, existe uma partilha digamos, de responsabilidade na supervisão e no acompanhamento. Também transversal, digamos, e aqui num estudo da UI, para referir vários exemplos e não ver aqui qualquer tipo de, apenas de uma análise, refere que 70% dos inquiridos estão também preocupados, portanto, os executivos, com os riscos de conformidade legal, e aqui falaria um bocadinho também daquilo que a Magda já referiu, e 75% com os riscos de cibersegurança, ou seja, parece que a preocupação anda à volta de eu tenho de cumprir os desafios da cibersegurança. E, por outro lado, há também aqui, ainda voltando ao inquérito da McKinsey, que as organizações estão a tentar promover e digamos, acrescentar algum valor nas organizações em termos de mitigação de riscos, com a contratação de novos pelouros ou novas funções, ou requalificação, o tal upskilling ou reskilling das pessoas. Portanto, isto que um bocadinho resume aquilo que nós falámos aqui ao longo desta manhã e também resume que, de facto, e eu não diria tanto como a Isabel, que é mais framework ou menos framework, ou mais tecnologia, menos tecnologia, eu acho que para os conselhos de administração, de facto, ou para os órgãos de administração, é, de facto, uma altura altamente desafiadora e que pode ser muito transformadora dos seus próprios papéis e das suas próprias funções. E diria que, sobretudo, e pegando um bocadinho naquilo que o Ricardo referiu, que em termos de escalar a inteligência artificial e a adoção dos modelos é, de facto, um processo complexo, que envolve, digamos, uma ponderação contínua de interesses, não é um momento, e eu penso que a Isabel e o Ricardo referiram isto, não é no momento zero eu defino e depois acabou. Isto é uma ponderação contínua de interesses, que num contexto de um órgão do Conselho de Administração exige mais, portanto, diria eu, e que, de facto, implica um outro papel por parte, ou uma outra função por parte dos órgãos do Conselho de Administração. Diria também que, tal como o Alexandre Montapinto referiu na primeira ou na segunda sessão, não é por alterar umas regras do Código das Sociedades Comerciais, porque já teremos as regras do artigo 64, mas eu diria que talvez sim fosse bastante útil o tema de densificar alguns princípios orientadores em termos do governo, do Código de Governo das Sociedades ou em outros fóruns, sobretudo naquilo que respeita à fundamentação das decisões. Eu penso que também o Pedro Lomba referiu isso, à questão da transparência e da explicabilidade. Por isso eu diria que o papel, em termos de papel, e rapidamente, porque eu já tenho o Pedro a olhar para mim, isto só a dizer que o tempo está a acabar, o papel significa que tem um papel naquilo que é o cumprimento, digamos, da lei aplicável, e não é só do regulamento, obviamente a inteligência artificial é todo um conjunto que é aplicável quando estamos a pensar em projetos de implementação da AI ou das tomadas de decisões, e também nas responsabilidades de supervisão. E depois tem também aqui um papel que é aquele que eu penso, que também referido pelo Ricardo e pela Isabel, que é a importância que a inteligência artificial pode ter na gestão e na tomada de decisão. Naturalmente que é
crucial para melhorar a qualidade digamos, da informação e da tomada de decisão, se eu puder, utilizando uma ferramenta, analisar uma capacidade gigantesca de dados e dali elas poderem me auxiliar à tomada de decisão. Agora, isto significa que terá de ser feito, e resumindo um bocadinho, como aquilo que foi sendo dito pela Isabel e pelo Ricardo, e ao longo desta manhã, tem de ser feito tendo em consideração aquilo basicamente que é priorizar a inteligência artificial como uma prioridade estratégica, incluindo nesta prioridade estratégica o tema do risco corporativo, e o risco corporativo, e puxando aqui um bocadinho para outras dimensões, é um risco que não se vai apenas confinar ao tema do risco de negócio, os legais, reputacionais, etc. É um risco, de facto, que tem que equacionar umas ponderações, porque tem impacto nos direitos humanos, e quando estamos a falar na componente social também, e alinhar isto com a própria estratégia e o interesse da sociedade. Depois há que definir as tais estruturas de decisões, tem que haver uma definição clara também dos processos, ou dos processos bastante robustos para os temas da segurança e a qualificação das pessoas. As pessoas têm, de facto, aqui um papel essencial para os órgãos de administração. E depois sobretudo, eu diria que é promover a confiança e um uso ético da inteligência artificial. Esse papel tem que ser digamos, dos órgãos da administração, uma função top-down, porque, de facto, podemos daqui retirar algum incremento e retorno de valor, mas desde que configurado num sistema de uso responsável e de acordo com, digamos, linhas de orientações éticas mínimas. Passava aqui porque penso que deixei já 3 vou fazer minutos. isto, mais Já ou vais menos fazer? em modo TED Talk, Portanto, que é o tempo que eu tenho de temos começar. 6, 7 minutos no máximo Mas para fechar. Então, entrando no tema da responsabilidade, que dividimos assim, eu e a Catarina, quer dizer, sem prejuízo da utilização da inteligência artificial, ser uma ótima ferramenta e poder trazer aqui bastantes benefícios, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer quando estamos num board, não é? Que o artigo 64 não deixou de existir e as regras de responsabilidade do Código das Sociedades Comerciais não deixaram de existir, e quem fala do Código das Sociedades Comerciais podia estar a falar de outros diplomas, mas isso não mudou. Portanto, quando os administradores continuam com o mesmo dever de diligência, com o mesmo dever de cuidado, com os mesmos deveres de lealdade, aquilo que muda é como é que chegam à tomada de decisões incorporando a inteligência artificial e de que forma é que isso pode impactar ou não o risco de responsabilidade que vão ter num board. E isto é válido quer para um administrador executivo, quer para um administrador não executivo, quer para um membro de uma comissão de auditoria, quer para os membros dos comitês. Portanto, dentro daquilo que são as competências e as funções esperadas, vai ter necessariamente impacto. A inteligência artificial, a mim parece-me, e acho que isto foi unânime hoje mais ou menos falado, que tem impacto bom ou mau, não é? E, portanto, no processo de decisão, há 2 elementos que me parecem mais ou menos incontornáveis como tendo um risco de impacto da inteligência artificial, que é o elemento da independência da decisão, e independência aqui no sentido de independence of mind, autonomia de decisão, etc. Ou seja, eu não estar num conflito de interesse, eu não estar com menos autonomia para tomar uma decisão, e isso é a inteligência artificial, consoante os prompts que eu fiz, consoante a forma como foi utilizada a inteligência, consoante o tipo de inteligência artificial que estamos aqui a falar, pode ter um impacto brutal do ponto de vista de independência. E o outro ponto é a questão das decisões informadas, ou seja, um board, qualquer pessoa que toma uma decisão num board tem de tomar como decisão informada, tem de reunir todos os elementos que precisa para tomar essa decisão de forma livre e de forma completa para poder avançar na sua tomada de decisão. Será que a inteligência artificial dá mais informação ou, se eu fizer as perguntas erradas, dá menos informação do que eu devia ter? Será que aquilo que a inteligência artificial dá são alguns atalhos que faz com que eu deixe de ter tanta informação e, se calhar, não estou suficientemente informada para tomar uma decisão? Portanto, estes são os 2 pontos que são, para mim, me parecem mais relevantes do ponto de vista de responsabilidade. E continuando aqui a juridificar, são muito importantes. Porquê? Porque no final do dia, se nós quisermos discutir a exclusão de responsabilidade, por exemplo, do Business Judgment Rule, do artigo 72, número 2 do Código das Sociedades Comerciais, para quem é advogado, enfim, quem não for, lamento a referência, mas os vossos advogados depois explicam-vos. No fundo, eu tenho que tomar decisões livres de interesses pessoais, decisões informadas e com critérios de racionalidade empresarial. Aqui as decisões, a tomada de decisão livre e a tomada de decisão informada pode ser altamente impactada pela utilização ou não da inteligência artificial. E por isso, há aqui algumas soluções que um board pode usar e que podem ajudar não a mitigar o risco, não a eliminar o risco de responsabilidade, mas se calhar a mitigar aqui um bocadinho. Por exemplo,
a parte da explainability e da documentação, não é? Há bocado eu estava ali a comentar por causa da questão do Bruno na moderação, que no final do dia isto é um bocado como a política do Instagram, não é? Se não tirarmos a fotografia não existe. Portanto, é a mesma coisa para a inteligência artificial. Se eu não explicar exatamente como é que chega àquele processo decisório, se eu não perceber o algoritmo, se eu não perceber a forma como o algoritmo foi integrado no processo de decisão, eu vou ter muita dificuldade em explicar. Quando chegar ao board, não é, lá em cima para tomar a decisão, vou ter muita dificuldade em explicar porque é que aquela decisão foi tomada daquela maneira e não foi tomada de outra maneira qualquer. O que leva à história da responsabilidade, não é? Porque eu não consigo explicar o caminho que tomei para aquela decisão ser aquela. E convenhamos, os boards têm sempre o mesmo problema, que é, normalmente, quando eu tomo a decisão, eu não vou ter um problema no dia a seguir. Eu vou ter um problema, se calhar, com aquela decisão daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos. Portanto, eu preciso de ter, como eu não tenho uma máquina do tempo, eu preciso de ter um processo bem documentado, bem explicado, razoavelmente bem definido, para poder reconstituir a história daquele processo decisório e poder justificar que aquilo foi bem decidido. Portanto, a explainability, a questão do algoritmo, a questão da documentação, mas também no próprio processo de decisão, as minutas, a qualidade das atas que se tem, que é um ponto que muitas vezes em certas áreas que são mais reguladas hoje em dia já são muito usadas como elemento de boa indicação de cultura organizacional, mas noutras áreas que não são tão regulamentadas isto não é tão evidente. Portanto, a qualidade do texto das atas, quer dizer, não é preciso escrever o alto da barca no inferno nas atas, mas convém dar algumas informações para perceber um bocadinho aquele processo de decisão. E depois, uma coisa muito básica, e eu aqui sem entrar na parte técnica, que é testar o próprio modelo de inteligência artificial. Porque se o modelo tiver vulnerabilidades, então a decisão vai ficar automaticamente contaminada. E provavelmente vai ficar na fase 1, não é? Ou seja, eu já nem preciso de estar a falar de uma decisão de um agentic AI, posso estar a falar sobre de um modelo de AI que seja informativo. Se ficar contaminada a cabeça, vai contaminar todo o processo de decisão. Mas como qualquer trabalhador. Claro que sim, eu não estou... Eu todos os dias tenho pessoas exatamente. a tomarem decisões estúpidas e erradas. Claro, exatamente, mas eu não estou a dizer aqui que... Com inteligência natural. Exato. O tema é com a inteligência artificial. Eu acho que há aqui um risco que nós temos e que nós... Não, mas há aqui... Mas é bem apontado, Isabel. Mas há aqui um risco que nós temos com a inteligência artificial, que é as pessoas confiam no sistema. Isto é válido para toda a gente. É válido para os nossos colaboradores, é válido para as firmas de advogados, é válido para o board. Nós vamos confiar no sistema porque foi a inteligência artificial que disse, não é? Isto é um bocadinho... Se aparecer nas notícias é porque é verdade, não é? E, portanto, há aqui o risco de as pessoas confiarem demasiado que nós pensarmos, ok, há erro humano, e, portanto, vamos contar com isso. Posso dar só um reforço aqui nesse teu ponto, que eu acho um ponto muito importante, que é este. Nós, os gestores de topo, estão um pouco habituados a dizer, vamos aqui por uma direção e monta-se uma equipa. Grosso modo, uma direção que é o fruto depois do problem solving, de qual é o caminho. E o que nós estamos a dizer é que na IA, muitas vezes o que vamos dizer é assim, não, vamos deixar que este sistema exista e gira um conjunto de coisas. Sim. E o potencial que o sistema tem para fazer mal, já lá está a regra geral logo no princípio. Portanto, se ele foi mal feito, portanto, essa tal decisão depois vai dar problemas mais à frente, é tomada ali naquele momento. Portanto, eu acho que há um impacto grande naquilo que é a composição dos boards. Por exemplo, na banca isso está a ser muito discutido. Há bancos, que são os bancos que já estão neste momento mais à frente, em que metade do board já são tecnólogos. Tecnólogos, leia-se, não quer dizer que sejam gente da tecnologia, mas gente que tem um profundo conhecimento de como implementar tecnologia em ambientes complexos, porque essa questão do erro é de uma complexidade que eu conheço. Claro. Há muitos boards em que essa discussão não tem condições de existir. Mas por isso é que a diversidade dos boards é super importante. Portanto, eu acho que esse é um tema que estás a dizer que vai levar, ou deveria levar a prazo, uma evolução da composição dos boards para estarem capacitados para poder tomar essa decisão nos moldes que aí atrás, que são completamente diferentes de alocar um caminho e uma equipe. Eu também, só para completar aqui a ideia da documentação. A ideia da documentação é que não basta ter, de repente, os dossiês explicativos digitais ou não. É preciso que aquela documentação, de facto, permita explicar, permita sustentar a tomada de decisão e não apenas agarrar ali nos manuais, digamos, dos sistemas e achar que aquilo é explicativo. Aquela documentação é a memória futura daquele processo decisório, não é? Agora, o que eu acho é que faltam orientações, e aí transversais, sobre como, digamos, as orientações em termos relativos à tomada de decisão e como é que esta explicabilidade deve ocorrer em termos dos órgãos de conselho. Eu acho que podíamos estar a discutir o resto do dia sobre isso. Eu se calhar, só para terminar,
Acho que há um ponto também que é relevante para tentar contornar aqui este risco maior de responsabilidade, que é, não pode não haver sponsorship interna dentro de um board de todos os temas que envolvem inteligência artificial. Ou seja, a melhor forma de controlar o risco de responsabilidade é haver um pai ou uma mãe daquele processo, daquele workflow que envolve inteligência artificial, sob pena de sermos dominados pelo sistema de inteligência artificial e, com isso, deixarmos de perceber exatamente onde é que aquilo podia ter falhado, etc. Portanto, há aqui alguns mecanismos que se podiam aplicar. Enfim, podia discutir isto muito mais, mas para precisamente nós não nos esquecermos que não é por termos inteligência artificial e isso poder ser usado como uma boa ferramenta, que não deixa de haver exatamente os mesmos riscos de responsabilidade, que até estão, se calhar, um bocadinho mais majorados, pelo menos do ponto de vista de alertas internos de funcionamento, na atuação do board. Muito obrigado. Vamos então a quais as questões que devemos colocar quando queremos definir o nosso caminho de transformação. Depois, experiência prática, não esquecendo os basics, não é? E a importância da estratégia, obviamente que é isso que norteia as empresas. E depois também aspectos sobre o papel e responsabilidades do Conselho de Administração no seu coletivo, o órgão coletivo, mas também individualmente. Agradeço imenso aos oradores.